Saudação fraternal a todos. E que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser uma construção ativa em nossos corações, hoje e sempre. Pergunta: qual será o futuro espiritual da Terra? Interrogação. Pergunto ainda: qual será o futuro espiritual do homem que hoje habita o planeta Terra? Interrogação. Duas perguntas absolutamente simples. Mas será que em algum momento da minha reencarnação eu parei para me perguntar sobre o futuro espiritual da Terra e do homem? Em algum momento da minha rotina, do meu dia a dia, das minhas horas, eu me questionei sobre essas duas questões? Invariavelmente a resposta será não. Nunca pensei sobre isso. Nunca tive nenhuma imaginação para essas duas perguntas. Minha mente nunca asilou essas questões. E é muito natural porque, de ordinário, o homem está sempre voltado para as coisas medíocres da matéria. O homem está sempre empenhado, colocando toda a sua força, a sua energia, seu intelecto para as coisas pequeninas do dia a dia. E passa ao largo de questões que, se visitadas, proverão a ele um entendimento muito mais elástico do que é estar vivo, do que é a vida e do que é o próprio homem e o próprio planeta. Infelizmente, estamos sempre com a cabeça curvada para o solo e raramente estamos buscando o céu, as coisas do céu. Quase sempre estamos na sombra e dificilmente buscamos a luz. E é por isso que o planeta hoje se encontra pegando fogo. Se nós parássemos para pensar sobre essas duas básicas questões, muitas condições novas seriam providas a cada um de nós. E novos entendimentos surgiriam em nossas mentes. Por isso aqui estamos, para avançarmos sobre essas duas questões. Lembremos, antes de mais nada, que o momento é gravíssimo. Não é que o momento é grave, não é grave. Grave era no passado. O momento hoje é gravíssimo. O alerta, o pisca-alerta está ligado no vermelho. Porque vivemos um momento de fim de ciclo planetário, ciclo evolutivo. O planeta, a humanidade, todos nós estamos inseridos nesse processo, saindo de um fim de ciclo para entrar em um novo ciclo evolutivo. O planeta Terra está avançando para um novo degrau sideral. O planeta está mudando de patamar evolutivo. E naturalmente os seus habitantes sofrem as consequências deste fim de ciclo para o início de um novo ciclo. O planeta Terra é um organismo vivo, condicionado às leis do universo. E a lei, ou melhor, o conjunto de leis universais regem os planetas e suas populações. Temos uma das leis do universo que é a lei do progresso. Tudo que é vivo progride. Tudo que é vivo progride. O planeta sendo, portanto, um ser vivo, um organismo vivo, também progride. O planeta Terra
está finalizando sua estadia no patamar, no ciclo evolutivo de planeta, de provas e expiações. Está no fim desta etapa. No fim. Não terminou ainda, mas em breve terminará. Não há data pré-fixada. Muitas pessoas estão por aí com megafones gritando datas. Não existe data pré-fixada, porque o plano espiritual não fica datando quando isso ou aquilo vai acontecer. Eles não colocam datas pré-fixadas. E se colocam, não avisam. Então não há data para o fim do ciclo e início do novo ciclo. Mas está acontecendo e o cinto está sendo apertado de fim de ciclo. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, eu pergunto novamente, qual será o futuro espiritual do planeta Terra? O futuro espiritual, respondendo, será melhor do que foi até agora. Porque o planeta, o organismo, está ascendendo a um patamar muito melhor. O planeta. Não estou falando do homem. Falo apenas do planeta. Para o planeta será melhor. O planeta ficará numa posição mais elevada. Estará nessa condição mais sublime. Mas e o homem? Voltemos agora à questão do homem. Qual será o futuro espiritual do homem? E quando a pergunta passa pelo futuro espiritual, significa o nosso futuro em si, porque somos espíritos imortais. E a nossa condição real é a de espírito, e não uma condição física material permanente. Não. A matéria, ela é apenas momentânea. Mas a questão espiritual, ela é permanente. Não se muda isso. Somos espíritos imortais. Qual será o nosso futuro, então? Qual será o meu futuro espiritual? Eu já pensei sobre isso? Somos imediatistas, ponto. Então estamos sempre pensando no aqui e agora. No aqui e agora. Raramente pensamos um pouco à frente. Raramente. Mas já sabemos naturalmente que o futuro é resultado do presente. Eu planto hoje, amanhã eu vou colher. Então amanhã é resultado do que eu faço hoje. O que temos feito até agora como humanidade? E o que temos feito até agora como indivíduos unitários? São duas coisas distintas, mas que estão juntas. O conjunto é formado pelas unidades. Então notemos que a humanidade terráquea avançou, progrediu na questão tecnológica, científica, médica, claro, sem dúvida. Os últimos 150 anos foram de grandes conquistas. Mas e moralmente, a humanidade também avançou? Não. A humanidade terráquea avançou no terreno científico, mas não avançou no terreno moral. Existe aí, então, um desequilíbrio da balança. Onde estamos agora? Voltemos o olhar para nós. Unidade. Ser único. Eu. Eu avancei moralmente ou não? Minhas conquistas morais são consideráveis ou não? Ou eu só avancei na questão intelectual científica? Porque isso também vai gerar um equilíbrio ou um desequilíbrio na minha balança como espírito imortal. E o que vai definir
a permanência desse ou daquele, do planeta Terra, nesse novo ciclo que se inicia, não é a questão basicamente intelectual, mas sim a moral. A questão moral vale mais do que a intelectual. A questão moral vale mais do que a questão científica, tecnológica. Muito mais. Lamentavelmente, a humanidade faliu no ambiente moral, no crescimento moral. Se eu não me questionar sobre isso, onde eu vou ficar? Em que posição eu estarei no futuro? Porque o futuro da humanidade também é o meu futuro. Porque eu sou uma unidade do conjunto chamado humanidade. Mas eu não penso sobre isso, eu não me questiono, eu não me avalio, eu não coloco na balança minhas escolhas, ações, minhas tendências, inclinações, meus defeitos, erros e acertos. Pouco penso sobre isso, deixando as questões menores me dominarem por completo. Vamos verificar aqui neste livro de título, O Futuro Espiritual da Terra, o que Clarencio, um ministro, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio da Cidade Espiritual Nosso Lar, nos apresenta a respeito da reencarnação, os que vão e os que ficam, que é o futuro. O planeta Terra, ao deixar para trás um período, um ciclo evolutivo, e ascender a um outro, não permitirá mais a presença de certas pessoas com certos comportamentos. O planeta não permitirá. Por uma questão de frequência, sintonia, vibração, não há como. O planeta não aceitará mais certos tipos de comportamentos que até ontem aceitava, porque fazia parte de um patamar evolutivo ainda mais baixo. Acessa, portanto, no futuro a um patamar intermediário, onde certas escolhas, atitudes, tendências não serão aceitas. Clarencio aqui, junto de André Luiz, se faz aqui na crosta, em uma missão, em um trabalho, e ele vai tratar exatamente dos que vão e dos que ficam. Vai tratar das questões do indivíduo, do espírito imortal e das suas escolhas e de seus comportamentos. E as instruções aqui são muito válidas. Porque se você deseja ser expurgado deste planeta, basta seguir o comportamento de manada. Agressivo, segregador, separatista, fanático, materialista, orgulhoso, egoísta, petulante, meticuloso, caprichoso, melindroso, malicioso, leviano. Basta seguir isso. Basta seguir. Será expurgado tranquilamente. Mas se eu já desejo aqui permanecer, porque eu não quero chorar lágrimas de dor e sofrimento num planeta pior do que o planeta Terra, então eu preciso me esforçar para mudar. Mudar é a palavra absolutamente da ordem do dia. Mudar, porque o tempo é curtíssimo.
E nós precisamos trabalhar muito as nossas mudanças. Clarencio, então, em conversação com André Luiz, não vou ler todo o capítulo, vou pegar algumas partes. Ele diz assim, para André Luiz: sabemos do esforço de entidades inferiores, espíritos inferiores, para manter na ignorância as mentes humanas. Existem hordas de espíritos malignos, desencarnados, que trabalham diariamente 24 horas por dia para manter na ignorância a humanidade. E por que eles querem isso? Porque eles são maus. Porque eles não aceitam a luz e o bem. E milhões de pessoas estão em suas mãos. Milhões. Na verdade, milhões é pouco. Bilhões de pessoas estão hoje nessa situação de ignorância. Liga a televisão aí na sua casa. Liga a televisão. E passe de canal a canal observando os programas que a televisão oferece. A televisão mantém o telespectador na ignorância pura. Raros programas proporcionam a homens e mulheres alguma instrução. Alguma instrução. Porque os programas televisivos visam apenas ao lucro e a manutenção de seu telespectador, seja ele religioso ou não. Manutenção, manter aquele fiel àquela programação. Por trás da cortina da matéria, existem entidades, espíritos inferiores capazes e que manipulam a máquina televisiva, a máquina da internet, a máquina da mídia, a máquina do jornalismo, a máquina da política, a máquina do entretenimento. Por trás de todos esses ambientes, existem espíritos trabalhando arduamente para manter o homem na ignorância total. Esses espíritos não querem ver homens e mulheres realizando a reforma íntima, realizando a mudança moral. Não querem. Querem a destruição. Essas entidades inferiores conseguem fazer com que até mesmo os que estão vinculados aos trabalhos espirituais, olha só, ao poder de alcance, sofram certa manipulação, mantendo as consciências fechadas com relação às revelações mais profundas da espiritualidade em decorrência dos preconceitos religiosos. Aqui ele trata, então, no final, do preconceito religioso, que está aí deflagrado, que é muito claro, a gente observa. O preconceito religioso que está, digamos, concretizado dentro das religiões, digamos, de massa, evangélicos e católicos. O preconceito religioso ali é algo muito sério. E ele é fomentado, ele é fermentado por entidades inferiores. Como é que eles fazem isso? Bem, explicação. Usam para isso reuniões com os principais representantes dos dois planos existenciais e com interesses mesquinhos e intenções exploradoras, influenciam a mente comum na tentativa de impedir seu crescimento em direção à própria liberdade. Durante o sono, nós podemos ter acesso ao plano espiritual, à dimensão espiritual. Meu espírito se desprende, se emancipa do meu corpo e tem contato com entidades espirituais,
tem contato com manifestações múltiplas do plano espiritual. Eu. Se eu desejo aprender, estudar, me elevar, me reformar, etc, etc, quando o meu espírito se desprende do meu corpo, é natural que eu vá dar ouvidos às entidades que estão cuidando de mim, me protegendo, me instruindo, querendo o meu bem, etc, etc, etc. Eu vou dar ouvidos a eles. Então eu serei naturalmente sempre levado para junto deles. Para colônias espirituais, para estudos, para instruções, para trabalhar no auxílio daqueles que sofrem, porque a gente também trabalha quando dorme, etc, etc. E assim vai. Mas se eu carrego dentro de mim todo um arcabouço espiritual negativo, trago dentro de mim tendências e inclinações sombrias, desejo poder, desejo manipular, desejo sexo, desejo dinheiro, desejo a politicagem, desejo muitas coisas para atender ao meu ego. Quando o meu espírito se desprende do meu corpo, eu naturalmente sou capturado pela sombra. Sou capturado. Sou levado até masmorras terríveis e muitas vezes cirurgias para implante de dispositivos de controle são feitos nos perispíritos em desdobramento, criando aí um exército de homens e mulheres manipulados. Se eu sou tendencioso, preconceituoso, racista, sexista, etc., e assim vai, eu sou sempre massa de manobra na mão de entidades, nas mãos, no plural, de entidades que dominam as sombras. Existem hierarquias no lado da treva e no lado da luz. Hierarquias. Se eu não entendo isso, eu posso me tornar um boneco nas mãos dessas entidades. E é isso que ele fala aqui, Clarencio. Milhões e milhões de homens e mulheres, quando eles dormem, são levados por essas entidades malignas a situações de hipnose, de controle mental e de negociatas e barganhas. Um ser de hierarquia elevada da sombra se aproxima de um pastor, de um padre, de um religioso. Quando ele se desdobra durante o sono, ele é levado até um local e nesse local ele é doutrinado e lhe oferecem vantagens. Olha, se você fizer o que a gente quer, eu vou te dar poder, dinheiro, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Você quer? Aí eu quero. E aí o sujeito volta para o corpo e aí ele vai desenvolver todo um trabalho de manipulação perante aqueles que o ouvem. E ao invés de libertar, ele prende, aprisiona. Qual o futuro espiritual desses espíritos que manipulam? Qual o futuro espiritual dos espíritos manipulados? Vamos pensando. Sabemos que tudo isso ocorre com a supervisão superior. Porque muitos questionam, mas o plano elevado não está vendo? Não vai intervir? Não vai resgatar? Não vai livrar da prisão? O plano espiritual elevado não faz nada? Fica dormindo, só olhando? Resposta. Com supervisão superior que respeita o livre arbítrio de cada um. O ser humano, se quisesse, você, eu, se nós quisermos, podemos sair de qualquer subjugação coletiva,
buscando com maior interesse os valores reais da espiritualidade. Se nós queremos, ninguém vai nos manipular. Ninguém. Mas se nós deixamos, outros hão de nos manipular. E aí pergunto de novo, qual será então o nosso futuro espiritual quando nós somos manipulados? O que se vê, diz Clarencio, é desespero desses espíritos inferiores que percebem a perda cada vez maior de suas influências. Eles estão perdendo espaço, porque, de novo, o cinto está sendo apertado. E o período de permanência desses espíritos cada vez diminui, porque esses já estão condenados ao exílio. Os espíritos trevosos de hierarquia elevada, esses já saíram do planeta. Aqueles dominadores mesmo, com D maiúsculo, esses já foram tirados do planeta. Mas é natural que quando o maioral é retirado, o menor assuma sua posição, seu cargo. E assim tem ocorrido. Retira-se então a alta hierarquia e a baixa hierarquia permanece, e aí prevalece sobre a multidão. Depois retira-se essa baixa hierarquia e outros tomam os cargos. E assim tem sido. Mas os grandes dominadores já foram lá. Já rodaram. Sabem que Jesus já decretou a limitação de sua presença aqui na Terra. E os planos inferiores estão passando por uma rápida limpeza que os amedronta pela incerteza de que o que acontecerá com eles. O umbral está sendo reurbanizado, reocupado e vai ser reutilizado. Não haverá mais umbral quando o planeta Terra estiver no patamar de planeta de regeneração. Não haverá umbral como a gente conheceu até agora. Por isso fazem de tudo, como última cartada, para levar consigo companheiros que se encontram trabalhando na política, religião, ciência e artes e demais áreas. Eles querem arrastar o quanto eles puderem com eles. Como consequência dessa situação, companheiros perturbados por eles, os políticos, por exemplo, que são manipulados por esses espíritos trevosos, se transformam em instrumentos de aflição para a humanidade. A humanidade está sendo medida, aferida. É o exame final. E o exame final, muitas vezes, surge a partir da política, da ciência, da medicina, porque são instrumentos utilizados pelo plano maior para medir a nossa capacidade de amar, perdoar, auxiliar, acolher, etc. Note o exame que estamos passando. Estamos sendo examinados diariamente. Temos falhado ou não? A queda dos anjos, assim simbolizada, é a representação do exílio que esses espíritos sofrerão. Quando espíritos de outros planetas, outras situações universais foram trazidos para cá, e foram muitas humanidades que vieram para cá, muitas, esses espíritos foram considerados anjos caídos, porque vieram já com uma qualidade de conhecimento, com um percurso já caminhado, então considerados anjos perante os que aqui estavam, já que os que aqui estavam eram seres ainda primitivos. Então peguemos um homem das cavernas e um astronauta. A distância é gigante.
Por isso esse astronauta que vem de um outro planeta, de um outro orbe, de uma outra situação universal, quando colocado aqui, é considerado um anjo caído. É o que está na Bíblia. E aí dizem que, Deus, um anjo caído que brigou com Deus. Nada disso. Anjos caídos são espíritos que foram retirados de planetas que estavam em fim de ciclos, com certos conhecimentos e levados a planetas ainda atrasados para que eles lá recomeçassem seus processos evolutivos, refizessem suas caminhadas e, naturalmente, auxiliassem aquela humanidade ainda em início de caminhada, proporcionando a eles a possibilidade de ser útil e de amar uma humanidade ali nova. Por isso que Deus é misericórdia e amor, perdão. Deus é amor. Ele não pune por punir. Não há punição gratuita. Não é punição. É reajuste. Tira ele dessa casa, põe ele numa outra casa pior, para que ele auxilie aquela casa a se tornar uma casa melhor. É o êxodo. Êxodo. E o êxodo acontece há mais de um século. Iniciou-se no início do século XX. Já estamos no século XXI. A aferição começou há muito tempo. Por isso que é gravíssimo o tempo agora. Porque esse tempo de aferição está no fim. Está no fim. E todos nós estamos sendo medidos de cima a baixo, diariamente, 24 horas por dia. A escola chamada Terra vem passando pelo processo de saneamento. Saneamento. E esses espíritos que mais têm prejudicado o outro, mais têm trabalhado pelo atraso do planeta, são convidados, entre aspas, a passar para outro planeta mais inferior. Isso simboliza o paraíso perdido, que lhes proporcionará aprendizados de acordo com suas necessidades de aprimoramento íntimo. Os capelinos, quando vieram para cá, vieram desta maneira. Deixaram lá capela, no sistema de capela, paraísos perdidos. E vieram para cá para um sistema ainda em início de caminhada. Um planeta novo, que é o planeta Terra. O mesmo ocorre agora. E por fim, Clarencio nos apresenta aqui quem é que vai, quem é que fica. Ele nos explica aqui. Dessa forma, lembramos-nos do Evangelho na passagem sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mostrando que 1/3 dos espíritos mais evoluídos, esteja nos planos espirituais ou físicos, se encontra apto a continuar realizando seu crescimento junto ao planeta rumo à regeneração. 1/3 do total da nossa humanidade já está com o seu lugar aqui garantido. Lembrando, temos a nossa humanidade, temos em relação à nossa humanidade um total de entre 40 e 45 bilhões de espíritos. É o total. Entre 40 e 45. 1/3 já está garantido que vai ficar. Desses 40 bilhões. 45. Outro terço da população do orbe se encontra nas condições mais primitivas e inferiores, tendo sido deslocado para esse mundo que se afina por sintonia com com suas condições íntimas. 1/3
o outro terço já foi levado para outro planeta. Um terço ficou, o segundo terço já foi embora. Já foi. Então, desse total de 45 bilhões, essa segunda terça parte já foi embora. Então, diminuiu essa quantidade. Não vou ficar fazendo conta aqui porque não há tempo para isso. Mas um terço ficou, o segundo terço já foi embora, e outra parte, a terceira parte, o terceiro terço, ele diz agora. Mas ainda existe outro terço, no qual se encontra a maioria das criaturas. Esse aqui que vos fala faz parte desse outro terço. Composto por espíritos vinculados a um umbral espiritual, tanto encarnados quanto desencarnados, que tenha ainda alguma possibilidade de ficar na Terra. Somos nós, meus amigos, minhas amigas. Nós fazemos parte desse último terço. Não fomos ainda retirados e não somos os espíritos mais evoluídos. Então, estamos no meio. Ainda existe alguma possibilidade de ficar na Terra e continuar seu trabalho de aperfeiçoamento ou de serem retirados dela para o choro e o ranger de dentes mencionado nos ensinos de Jesus. De novo. Do total da humanidade, um terço já está garantido, vai ficar. São os mais evoluídos. Não é o meu caso. Um segundo terço já foi levado embora, que são aqueles piores. Não é o meu caso também. Estou aqui. Existe a última parte, o último terço, o terceiro terço, que somos nós, que aqui estamos, que temos alguma chance ainda, há alguma possibilidade de ficarmos. Não está definido ainda se eu vou ou se eu fico. Eu quero ficar. Porque o planeta lá é um planeta que está começando a sua trajetória. Portanto, um planeta primitivo. E eu já escutei aí de alguns pseudo-sábios que disseram assim: não, os que são tirados daqui são levados num planeta parecido com o da Terra. Porque eles não vão regredir. Hã? Estão loucos esses. Está escrito aqui, Clarencio, ministro. Um ministro de nosso lar está dizendo: serão levados para um planeta primitivo. Porque são espíritos que precisam desse primitivismo para recomeçar. Aqui, ó. Não é invenção. Nós estamos ainda com alguma chance de aqui permanecermos. E aí? E aí eu pergunto: você quer ficar aqui? Ou você quer pegar a sua mochilinha e partir para um planeta terrível? Em condições terríveis. Porque nós vamos nesse planeta atrasado, não é atrasado, né? Mas em início de caminhada evolutiva, reencarnar em corpos que não são corpos já trabalhados como os nossos, com a inteligência que nós temos. É igual o que aconteceu aos capelinos, que vieram para cá e tiveram que reencarnar em corpos absolutamente primitivos. E aí? É escolha e decisão. Ainda há alguma possibilidade se nós
começarmos a pensar em questões que possam mudar o nosso futuro. Eu perguntei lá no começo do vídeo. Qual será o futuro espiritual da Terra? O futuro espiritual da Terra é o da elevação. A Terra vai seguir sua caminhada independente da humanidade. Independente de nós. A Terra vai seguir sua caminhada. Então esse é o futuro espiritual da Terra. E o futuro espiritual do homem? E o meu futuro espiritual? Eu que decido. Se eu decidir que o meu futuro espiritual será de luz, aqui permanecerei, porque preciso trabalhar para a luz. Se eu decidir que o meu futuro espiritual não importa, importa a matéria, importa o dinheiro, importa o carro, importa a roupa, importa o corpo, importa o vício, tranquilo. É uma escolha, está liberado porque todos nós temos o livre-arbítrio para escolher. Mas, ao terminar sua reencarnação, esse que escolheu isso será retirado e levado junto de milhares para outro planeta. Sendo assim, a separação do joio e do trigo está correndo livre, leve e solto. A separação está absolutamente em ritmo acelerado. Se nós não nos atentarmos, seremos pegos de calças nas mãos e haverá choro e ranger de dentes. Podemos evitar isso. Fica a reflexão para cada um. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.